mostrem respeito pela América e pelas nossas incríveis companhias de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a esse assunto, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. São sempre, ele usa as redes sociais bem nesse sentido, avisos do imperador. Em Roma, tinha um cara que ficava numa tribuna falando de uma espécie de diário oficial do dia. Ele dava lá as notícias, né, do Senado e tal. E o Trump faz isso aqui, né? É a mesma coisa. Ele chega, avisa as pessoas, o resto do mundo aí, que é para liberar geral para as empresas que ele cuida, para quem ele trabalha, né, que são esses bilionários do Vale do Silício, e que quem ousar enfrentar essa turma toda vai ter que lidar, por enquanto, com sanções. Mas ele está deslocando, a gente sabe disso, e o Lula fala disso, passando esse belo discurso dele aí, está falando sobre enfrentamento militar, se for necessário, para combater o narcoterrorismo, etc. e tal. É preciso que a gente encare isso da maneira grave, que é mesmo, e da maneira altiva, correta, como o presidente Lula está fazendo. Não é possível a gente achar isso normal e nem a gente achar que isso não terá consequências para o próprio Trump também. O Lula está no caminho correto, o Trump acabou causando uma arrumada na casa, inclusive com relação à comunicação. Você tinha um governo errático, com muita gente falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo aparecer, e dependendo muito do que o presidente falar para ter mais ou menos uma linha mestra, mas uma zona. Com o Trump, acho que o discurso se unificou. E se você for, assim, esperto como o presidente tem sido, o governo brasileiro tem sido, vai dando demonstrações de quem é o adulto na sala. Então, por exemplo, reuniões ou tentativas de se retomar as relações comerciais diplomáticas com os Estados Unidos, o Brasil pode e deve fazer. Quem é que vai negar do outro lado é que vai ficar mal na foto. Quem está na mão do Eduardo Bolsonaro, aquele Paulo Figueiredo, é que fica mal na foto. Para nós brasileiros, isso está sendo demonstrado através de muitas pesquisas. Tem uma hoje da Quest nova mostrando que a imagem dos Estados Unidos e de Israel piora substancialmente, de maneira frequente. São eles e a extrema-direita que está grudada no saco do Trump, esperando que ele dê um jeito de mandar cavalaria para cá, salvar o Bolsonaro e os filhos. O Eduardo Bolsonaro vai morrer no exílio, que aquele se autoimpôs, claro, né, que ele foi mandado para lá, e os filhos não tem mais outra maneira de sair do buraco, porque o pai encana e vai ficar na superintendência da Polícia Federal, tá? Não vai ficar na papuda, como estão falando, não. Tem um vídeo que a gente fez, aliás, mostrando como é que deve ser a cela dele, naquele prédio que foi alvo de ataques da extrema-direita em 2022. Mas o que o Lula está fazendo é mostrar exatamente a fragilidade dessa turma, né? Um paradoxo, porque quanto mais o Trump arreganha os dentes também e impõe sanções, nós vamos também discutindo saídas. Quando ele fala, por exemplo, dessa delegação que está indo com o Alckmin para o México, das conversas com a China, são maneiras que o Brasil vai encontrando aí de manter o princípio do multilateralismo no comércio. Algo que os Estados Unidos estão abandonando, porque esse cara é um demente muito perigoso, não deve ser subestimado, mas algo que os próprios americanos vão ter que lidar. Né? O Trump está falando aí em invadir cidades, intervir em Chicago, Baltimore, Auckland, Nova York, todas elas governadas por prefeitos negros, e com maioria da população negra também. Tá? Eu falei das leis da feiura, que havia nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, quando os veteranos foram para as cidades e estavam, claro, sem ter onde morar, sem ter família, totalmente entregues, leis que funcionaram ao longo de boa parte aí do começo do século XIX, do século XX nos Estados Unidos.
o que era para deixar as cidades mais bonitas. O Trump está, em nome disso, falando em criminalidade, falando em homeless, falando em cidades que estão cheias de sem-teto, tal, e coincidentemente, claro, né, se você acredita em coincidências, são cidades com maioria negra, com prefeitos negros, e que ele está intervindo. Esse é o democrata, né? Segundo o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro. Esse é o cara que quer que se meter nos negócios do Brasil. Há uma ameaça, claro, ao México, porque, né, pobre México, como dizia um ex-presidente mexicano, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, Porfírio Dias falava isso. E o Brasil pode e deve conversar com outros parceiros aí, de um mundo que está se redesenhando enquanto o império vai estrebuchando. A Cláudia Sheinbaum anunciou a visita dessa comissão de brasileiros numa dessas coletivas dela. E ela falou dessa maneira aqui, vou botar. Contemplada la llegada de los secretarios de Estado de Brasil. Sí, el 27 y 28 vienen los secretarios de Estado de Brasil, de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores también. Está dando para ler ahí, ¿no? Agricultura, Planificación y Presupuesto, y también viene una delegación de 150 empresarios que van a tener su contraparte en México. Esto es el 26, el martes 26 inicia, perdón. ¿Se estaría dialogando con ellos una eventual visita del presidente Lula? Por lo pronto es este encuentro para el fortalecimiento, para la complementariedad de nuestras economías. No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser um encontro muito importante. Enfim, as coisas estão caminhando e o que eles estão fazendo até agora, que é tentar, né, punir cidadãos brasileiros, agora com cassação de vistos, o ministro Padilha, né, teve o visto dele já estava vencido, então não teve visto suspenso, mas a filhinha dele, mulher dele, tiveram visto suspenso. O ministro Lewandowski também, o presidente Lula falou disso, né? Sem falar, claro, no Alexandre de Moraes. Por hora, o que eles estão fazendo é esse tipo de coisa. O Brasil não é um país que se entrega, a não ser por uma gente vagabunda que tem aqui, sempre teve Joaquim Silvério dos Reis, sempre teve golpistas, né, os militares de 64 que entregaram o Brasil, sempre teve gente ali entreguista. Mas a maioria do povo brasileiro não quer isso. E Lula tem razão. Se a gente quisesse um império, a gente não tinha derrubado um. Né? A gente já teve império aqui, não queremos. Muito obrigado. O que eles estão querendo fazer agora, nesse tipo de forçação de barra, é nos entregar a um sujeito que fala, sem papas na língua também, tá? Sobre a possibilidade de ser ditador lá nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista do Trump em que ele fala a respeito disso. Finalmente, se chama ato falho, tá? O fulano está admitindo. Aí ele tenta transformar isso numa negação, mas veja só como é que um vagabundo faz essa confissão. As you all know, Chicago is a killing field right now. Ele está falando sobre Chicago, que é uma cidade que ele está querendo intervir, quer mandar lá a Guarda Nacional. E ele fala, Chicago, como vocês sabem, é um campo de mortos, killing field, tá? Por causa de criminalidade, com índices totalmente fabricados, fajutos, mas o governador, o prefeito é democrata e é preto, tá? Vamos lá, aí ele fala. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him, freedom, freedom. He's a Eles não reconhecem. E eles falam, liberdade, liberdade, ele é um ditador. Os caras de Chicago, os líderes de Chicago. Aí ele segue. He's a dictator. A lot of people are saying, maybe we like a dictator. E aí ele fala, finalmente, muita gente está falando, talvez a gente goste de um ditador.